Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Todas as tardes nós estamos aqui para fazer o resumo das notícias e à noite, às 21h45, com as principais notícias do Brasil e do mundo, hoje com José Fernandes. Olha, o Bolsonaro ficou irritado com o comandante da FAB, que defendeu a obediência dos militares a Lula caso vença as eleições. O comandante Carlos de Almeida Batista disse que as Forças Armadas não seriam um empecilho a Lula caso ele vença e que prestariam continência, ao novo presidente da República caso ele seja eleito. As Forças Armadas têm sinalizado, principalmente o alto comando, que não vai ter diferença entre aquele que foi eleito ou não. Bolsonaro sempre mantém essa linha de querer que as Forças Armadas sejam inimigas de qualquer um que ficar no lugar dele. Bolsonaro sempre defendeu a ditadura militar, então tem esse afã de querer para si os militares. As Forças Armadas são um poder permanente para a proteção do nosso Brasil. E ele ficou irritado. Agora vamos ver o que vai acontecer, não é? Porque, desculpa, ele costuma se irritar com comandantes e trocar. Costuma se irritar com delegados da Polícia Federal, com superintendentes e trocar. O Bolsonaro quer paixão. Ele quer paixão das pessoas, ele quer que gritem mito. Se não fizerem isso, ele normalmente demite. Inscreva-se no canal, arrebente a boca do sapato. O ministro Luiz Roberto Barroso admite que Dilma foi vítima de um golpe de Estado. É isso mesmo que você está ouvindo. O fato histórico da ex-presidente Dilma Rousseff foi derrubada por um golpe de Estado. Foi admitido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que disse em um artigo para a edição da estreia da revista Centro Brasileiro de Relações Internacionais, ele disse o seguinte: a justificativa formal foram as denominadas pedaladas fiscais orçamentárias, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política, disse o ministro Barroso, segundo a jornalista Mônica Bergamo. Aliás, ele deveria também fazer um meia-culpa, ao menos, e dizer que o Supremo Tribunal Federal foi conivente com isso. Porque o próprio ministro Lewandowski não teve poder naquele momento para barrar aquela situação. Mesmo que o Partido dos Trabalhadores tenha entrado no Supremo Tribunal Federal para barrar aquela sessão. E todo mundo sabia que era um golpe realmente. Eu lembro das palavras do senador Romero Jucá ao telefone, que dizia o seguinte: vamos fazer um acordo, com o Supremo, com o Congresso, com o Poder Executivo, com tudo, para que a Dilma saia. Todo mundo sabe, pelo menos as pessoas que têm consciência nesse Brasil, que a Dilma não saiu por irregularidades orçamentárias, não saiu por corrupção. Aliás, ela saiu ao contrário disso, porque não era corrupta, saiu. Aí um bando de pilantras se reuniu para tirar a presidente Dilma do poder. E sobre essa situação, a hashtag foi golpe ficou no Twitter como um dos trending tops. E, inclusive, apareceu aí na Rede Globo, bombando na Globo sobre esse assunto. Após o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, confessar que a presidente Dilma foi vítima de um golpe, derrubada por um golpe, o hashtag foi golpe virou um dos assuntos mais comentados do Twitter e apareceu durante o programa da Fátima Bernard no Encontro. Vamos ver esse vídeo aqui. Foi golpe. Olha só. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, Luiz Roberto Barroso, falando que a queda da presidente Dilma foi muito mais por falta de apoio político do que pelas pedaladas fiscais. Ele não foi bem assim que ele disse, por mais, porque às vezes dá para entender o seguinte. Ele disse: a justificativa formal foram as pedaladas fiscais, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política. A Fátima Bernardes faz uma leitura, mas faz uma leitura jornalística pendendo para o lado contra Dilma, porque ela diz o seguinte, olha as palavras dela: ademais, ela teve que ler no ar, porque o Twitter ficou muito conhecido. Normalmente o programa Encontro vai lendo as informações, aquilo que está mais assim famoso e está debatendo, bombando. Então ela diz assim, repito, só para que a gente entenda bem. Vamos lá, bora, Fátima. Cadê, pessoal? A tecnologia ajuda, às vezes atrapalha, né? Vamos ver aqui. Isso aqui, vamos lá, de novo. Tenha paciência aí, gente. Foi golpe. O
presidente do Tribunal Superior Eleitoral escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, Luiz Roberto Barroso, falando que a queda da presidente Dilma foi muito mais por falta de apoio político do que pelas ela diz, foi muito mais, né? Foi muito mais falta de apoio político do que pelas pedaladas. Então, na visão dela, diz, foi muito mais, ou seja, teve isso, mas foi muito mais por aquilo. Na verdade, não foi isso que ele escreveu. É só para que a gente fique ciente de que o jornalismo, às vezes, tenta colocar na mente das pessoas certas coisas. Assim como o Jornal Nacional disse que o Lula não foi inocentado, não dá mais para como é que eles falaram assim? Não dá mais para punir o presidente. Como se desse para punir alguém que não tem nada. Ora essa, se todas as provas foram anuladas, o juiz foi considerado suspeito, se um juiz é suspeito é sinal que ele armou para a pessoa que ele condenou. Aí vão dizer que não está inocentado? É muita sacanagem. Se não tem crime, como é que tu pode exigir que tu seja inocentado? Não é? Você só é o culpado quando lhe prova o contrário. Senhoras e senhores, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Também tem, olha, o presidente Lula avisa que vai mudar a política de preços da Petrobras e que não pode enriquecer acionistas e empobrecer a dona de casa. É isso mesmo, o presidente Lula falando o seguinte, ó, não dá para que a gente... Ele falou o seguinte, nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizado. É importante que os acionistas recebam seus dividendos quando a Petrobras der lucro, mas eu não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa que vai comprar 1 quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina. Na entrevista, Lula atacou o programa de fatiamento da Petrobras, que tornou o país um importador de gasolina dos Estados Unidos. Lula disse, temos mais de 400 empresas privadas importando gasolina dos Estados Unidos para o Brasil, enquanto nossa capacidade de refino está 30% ociosa, ou seja, nós temos capacidade de produção, de refino, mas 30% não estão sendo usados para comprar gasolina refinada lá dos Estados Unidos. É o típico bolsonarismo doido, né? Olha, ainda tem mais, o Geraldo Alckmin foi escalado pelo presidente Lula para tentar ali conversar com o agronegócio, o empresariado do agronegócio. Alckmin recebeu a missão de quebrar resistência a Lula no agronegócio e pode ganhar também o Ministério da Agricultura. Ou seja, a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, tem gente que está dizendo que ela vai ser a vice do Bolsonaro, porque os agricultores, os agropecuários gostam muito dela. A turma que se encantou com o Bolsonaro. Então Lula está escalando o Alckmin para conversar com esse empresariado forte no Brasil, agropecuário. A gente tem que lembrar que São Paulo, por exemplo, não é um grande produtor desses assuntos. Aí, olha, São Paulo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, poderá indicar o ministro da Agricultura de um futuro governo Lula e já recebeu a missão de quebrar resistências ao ex-presidente no agronegócio. O Alckmin mantém boa relação com o agronegócio, até porque São Paulo, além de maior base industrial do país, é também o maior estado agrícola, com forte produção de açúcar, etanol, eucalipto, laranja, borracha, grãos, assim como proteína animal. Então Lula está quebrando resistências. E o que Lula tem que fazer é isso mesmo, porque esse povo, né, unido contra Lula não é bom. É bom que a gente tenha, não é, uma equipe de pessoas, inclusive o Roberto Rodrigues e Blário Maggi, que tem uma amizade também com o ex-presidente Lula e que é um grande produtor do agronegócio no Brasil. Vamos ver no que vai dar essa questão aí. Senhoras e senhores, moças de rapazes, esmaga no like. Olha, hoje nós vamos estar falando sobre uma fraude bilionária que foi descoberta pelo Tribunal de Contas da União na privatização da Eletrobras. Você vai ver essa informação mais completa hoje, a partir das 21h45, eu e o José Fernandes. Senhoras e senhores, o que nós temos por aí. Por enquanto, é isso. Às 21h45 a gente tem um encontro ao vivo no Show de Notícias. Aí sim, nós vamos dar mais detalhes sobre essas notícias e outras. Deixa eu dar só uma olhada aqui, porque sempre surge uma noticiazinha daqui e dali e imediatamente eu não quero deixar o meu público sem notícia nenhuma. Estamos dando uma olhada aqui no portal UOL, que diz: líder do Estado Islâmico foi morto na Síria após a ação dos Estados Unidos, diz Biden.
Biden que tenta aí, esse ano vai ter eleições legislativas nos Estados Unidos, ele tenta arranjar alguma guerra de um lado, porque os americanos adoram guerra. E quando algum presidente faz guerra, normalmente ganha as eleições legislativas e quando tiver uma reeleição também. Tem mais outra notícia, 5 problemas do time do Corinthians. Isso aí, não curto muito essa parte de esporte. Gosto de esporte, mas para mim não rende nada para o Brasil. TCU vai investigar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo. Olha aí, o Tribunal de Contas da União vai investigar agora o cartão corporativo do Bolsonaro. Lembra que eu falei ontem que ele gastou 30 milhões no cartão corporativo? Gastou mais do que a Dilma e do que o Temer gastaram em 4 anos. Após um pedido feito pelo senador Fabiano Contarato, que agora é do PT, ao TCU, o TCU abriu uma investigação para apurar gastos com o cartão corporativo de Jair Bolsonaro. A Corte de Contas deverá apurar possíveis irregularidades na publicidade e nos gastos com cartão de pagamento do governo federal. A gente sabe que o Bolsonaro gastou muito dinheiro também em passeata, em motociata, em campanha eleitoral. O interesse do Bolsonaro é campanha eleitoral. Nada contra, de outras coisas ele gasta. Mas a gente vai informar isso com mais detalhes, claro, até porque vamos estudar e a gente passa o dia todo lendo notícias, relendo, conversando com jornalistas, enfim. Critica Brasil direto de Brasília, aqui do Olho do Furacão. A gente volta às 21h45. Tchau, pessoal. Grande abraço.